Agora, queridos, aí no rodapé da tela está passando os nossos dados bancários para você que quer contribuir com a obra de Deus, que quer dar sua oferta, seu dízimo, o seu propósito diante do Senhor. Nós vencemos o mês de janeiro pela glória de Deus. O Senhor abençoou, que todas as coisas que nós precisávamos, o Senhor preparou, proveu, graças à sua oferta, graças à sua contribuição, com carinho, com amor à obra de Deus. E é evidente, nós somos muito gratos pela sua vida, pela sua ajuda e pela sua colaboração. E agora continuamos pedindo, irmãos, a contribuição da Irmandade, para que o povo de Deus nos ajude a continuar levando a mensagem do Evangelho. A nossa conta é na Caixa Econômica Federal, na agência 4680, operação 003, e a conta corrente é a 1069, dígito 6. A nossa chave do Pix é ofertas@acdamorcdecasalivre.com. ofertas@aclivre.com. Abre o teu coração para a obra de Deus e nos ajude. Dia 10, hoje é dia 2, daqui 8 dias nós temos que pagar o aluguel. Irmãos, e precisamos da ajuda da nossa querida Irmandade. Então nos ajude, por favor. É um valor bem alto, de R$ 4.500, mas temos certeza que como o Senhor nos vem honrando, desde novembro que estamos aqui, esse mês, mais uma vez, Deus nos vai honrar com a colaboração da nossa querida Irmandade. Tá bem? Vamos agradecer as ofertas para a gente ouvir a palavra de Deus? Oremos. Pai eterno de amor e de graça, no nome do Senhor Jesus, nós elevamos a Deus essa oração de gratidão pelo que o Senhor tem preparado para todos nós e colocado no coração do teu povo para contribuir com a tua obra. Nós temos certeza que a tua bênção não faltará na vida da nossa amada Irmandade e que todos aqueles que com alegria contribuem para a tua obra semearão, Senhor, colherão sorrindo diante da tua presença. Manda embora toda tristeza, manda embora toda miséria. Abençoa o teu povo e a tua obra. É o que nós pedimos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Glória seja dada ao nosso Deus, irmãos. Vamos ler a palavra do Senhor, queridos irmãos, no livro do profeta Jeremias. É uma palavra bem conhecida, mas foi o que o Senhor me trouxe no coração no começo do culto, do profeta Jeremias, no capítulo 18. Vou pôr para os irmãos aí a palavra para que a Irmandade possa... Aliás, essa é de ontem, né? Para que a Irmandade possa ver. Deixa eu só ocultar aqui. Eu pensei ter escrito lá, mas não tem problema, eu escrevo agora. Só para não deixar a Irmandade sem saber o que é, né? Profeta Jeremias, capítulo 18. Jeremias... Hoje o Rodrigo está assoviando e chupando cano aqui. Deixa eu ver se é o certo. Jeremias, capítulo... Não sei se está indo, não. Acho que é mais fácil a irmã Simone pôr aí para mim, irmã Simone. Aí eu deixo exibir no seu comentário aí, pode ser? Jeremias capítulo 18, é mais fácil. Tá bom? Põe aí, irmã Simone. Quando a irmã puser, aí eu fixo o seu comentário. Pode ser? Porque fica mais fácil. Senão até eu digitar aqui com essa lerdeza minha, que eu uso o tablet para usar, para digitar e demora mais. Tá bom? Enquanto a irmã Simone põe aí, a gente vai lendo. Vamos ler a partir do verso 1, com a ajuda de Deus. Pronto, obrigado, irmã Simone. Deus que abençoe. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como vaso, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Até aqui, amados irmãos. Amém.
Então, prezada Igreja de Deus, está aqui diante de nós esta santa palavra, contando sobre esse exemplo da vida comum que o Senhor deu, essa visão, deu essa interpretação ao profeta Jeremias, sobre a maneira com que Deus trabalha na vida do seu povo, da sua igreja amada. Todos nós, irmãos, em algum momento da nossa vida, aprendemos sempre alguma coisa nova, ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar alguma coisa, e nem ninguém é tão inteligente que não possa aprender alguma coisa. Então a nossa vida é feita de aprendizado, é feita de, na sua vivência, adquirir conhecimento para a alma, para a nossa carne e também para os nossos corações. Alguns momentos da nossa vida, e isso com certeza engloba, coloca, se estende a todos nós indistintamente, independente de religião, de sexo, de cor, de raça e de nível intelectual. Todos nós, em algum momento da nossa vida, nos achamos perdidos, nos achamos desorientados, sem um rumo a seguir naquilo que nós estamos esperando e precisando. Pois bem, Jeremias também teve esse momento. E ele esperava de Deus. Hoje a gente vai no psicólogo, vai no psiquiatra. Eles precisavam recorrer aos pés do Senhor e pedir ao Senhor misericórdia para que viesse ao seu encontro. E era com muita oração, nada era fácil, era tudo muito difícil. Manifestação de Deus não era algo assim que você conseguia a qualquer momento. Mas nesse momento, graças a Deus, o profeta teve essa bem-aventurança. E o Senhor apareceu a ele e conduziu-o até a casa do oleiro, onde ele estava fazendo barro, naquela roda de girar, onde com as suas mãos ele vai fazendo a forma do vaso, aperta mais a fina, solta mais a larga, faz as curvas, não é? Os irmãos bem faz o vinco do bico e tantas outras coisas. E ele olhando aquilo com atenção, queridos irmãos, o Senhor começou a falar com ele e dizer: estás vendo o vaso na mão o barro na mão do oleiro? Estou vendo. Pois é, assim é o meu povo na minha mão, como vaso na mão do oleiro. E eu moldo ele da maneira que eu quero. E há de ser que, se por algum motivo esse vaso se quebrar, eu farei dele outro novo vaso e farei nele uma nova história e porei nele um novo conteúdo. Porque Deus, irmãos, opera e não pede licença para ninguém. Bem-aventurado você essa tarde, irmão e irmã, que está aqui junto de nós ouvindo essa boa palavra de Deus. E o teu coração está entregue nas mãos do Senhor. E você está dizendo: Senhor, faz de mim um vaso na tua presença e usa-te de mim segundo a tua santa vontade, pois eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero te glorificar. E eu sei que tu podes me moldar, eu sei que tu podes me colocar da maneira que o Senhor quer. E eu quero estar segundo a tua forma, e não segundo a minha forma. E Deus te responde hoje por esta palavra: fica-te em paz, pois dia após dia da tua vida, eu estou te modelando, estou trabalhando em você e colocando em você as qualidades, os adornos que são inerentes, necessários para aquele que é um adorador, para aquele que clama a Deus e para aquele que teme a Deus também. O povo de Israel, irmãos, passava por um momento de alguma teimosia, de alguma intransigência, e parecia, a quem olhava, a grosso modo, que o povo estava desafiando a Deus, e estava dando pouca importância para a grandeza, para o poder, para a glória de Deus. E o Senhor, através do profeta, vinha avisando, falou: olha, não pensem que vocês andarão segundo o desejo do seu malvado coração. Não pensem que vocês andarão de qualquer maneira, pois vós sois barro e estão na minha mão.
E na medida que eu quiser moldar, eu moldarei. Então, irmão, por isso que o Senhor nos chama de bem-aventurado. Quando você reconhece que a tua vida não é tua, que ela não está em ti, que tudo que você tem é emprestado, nem os filhos que você tem são teus, nem nossos. Eles estão emprestados para nós por algum tempo. De maneira que nós devemos louvar a Deus por isso, pela confiança que Deus nos colocou de formar um novo ser, de imprimir nele um novo caráter e fazer dele também um vaso na sua presença. Alegra-te essa tarde por esta palavra. O Senhor está mandando embora da tua vida a dúvida. O Senhor está mandando embora da tua vida o medo, a preocupação. O Senhor está dizendo pela sua palavra, você é vaso diante da minha presença, então você não deve se preocupar com as coisas que acontecem nem à esquerda, nem à direita, mas você deve continuar olhando firme para Cristo, que é o modelo da tua fé, continuando marchando, cumprindo os teus objetivos. Tu és um vaso e dentro de você carrega alguma coisa maravilhosa, e pode ser que ao longo da tua caminhada você se sinta vazio, você se sinta quebradiço, você se sinta, enfim, sujo, desprezado, mas o Senhor manda a palavra essa tarde e te diz: não tema, porque aquele mesmo que te construiu pode te lavar e pode te encher de novo. Glória ao nome santo do Senhor, amados irmãos. E se tu nesse momento diz: Senhor, eu pareço estar me sentindo vazio, Senhor, tem misericórdia da minha vida, dá glória a Deus por isso, irmão. Se você está vazio, irmã, vazio, irmão, é porque alguém já usufruiu daquilo que tinha em você. Se era água, regou muitas flores, deu de beber a muitas vidas. Se era azeite, deu fogo, deu comida, deu remédio, glória ao nome do Senhor. Seja como for, um vaso está para servir, mas o Senhor te diz: alegra-te, hoje eu vou te encher de novo. Glória ao nome santo do Senhor. Eu vou te encher de novo pela minha santa palavra. Ali masuya cantala manasia lama urianda la manasia la ia. Seja cheio pelo Espírito Santo de Deus, seja cheio da glória de Deus na tua vida e no teu coração. Não se preocupe com as coisas contrárias que você vê, com as adversidades. Queridos irmãos, imagina um cavalo de corrida, se ele fosse olhar para os obstáculos, se ele fosse pensar: quantas pedras serão que haverão nesse caminho que vai machucar o meu casco? Não, irmão, ele simplesmente marcha. Se tem um obstáculo baixo, ele pula, se tem alto, ele abaixa, se tem água, ele mergulha, mas ele continua. Tu és um campeão de Deus, não para, continua. O teu combustível é a palavra. Seja cheio do Espírito Santo. Glória ao nome do Senhor, irmãos. E ao passar do tempo, os vasos, quanto mais usados, mais marcas eles recebem do tempo, quebraduras, rachaduras, trincados. E para alguns pode dizer: esse vaso não tem serventia. Mas o oleiro, quando olha, fala: não, eu faço uma massa de barro bem fininha, quase líquida, e passo em volta dele de novo, deixo secar, ela fecha as rachaduras e dá uma impressão de novo. Ou como Deus mostrou a sua palavra a Josué, quando troca a mitra, quando troca a roupa. Como você vai pôr roupa num vaso? O Senhor vai lá e betuma ele de novo, e prepara ele de novo, e adorna ele de novo, e ninguém diz que ele é um vaso velho. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Que o Senhor está renovando as forças de Deus dentro de muitos corações. Glória a Deus nas alturas, que o Senhor está renovando a graça de Deus na tua mente, está renovando os teus votos de fé, a virtude do Espírito Santo que está em você. Senhor está te visitando agora,
Bendito seja Deus por esta santa palavra, está alcançando a tua vida e dizendo a ti, a mim, a todos quantos ouvirem a sua palavra: não temais, meu pequeno rebanho, pois ao Pai agradou dar a nós o reino que está preparado desde a fundação do século. Cadê os crentes, irmão? Dá glória a Deus por essa palavra. Enche essa live de glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eu sinto que tu estás reparando alguma coisa em mim. Eu sinto que tu estás restituindo o azeite que eu já havia perdido. Glória ao nome do Senhor. Eu sinto, Senhor, que aquela quebradura, que aquela rachadura está sendo agora restituída, está sendo agora ligada de novo. Agora eu posso sentir que a tua palavra cai em mim e ela já não vai mais embora. Eu estou sentindo que está enchendo. Glória ao nome santo do Senhor. Sinta, irmão, Deus reparando alguma coisa na tua vida. Sinta Deus colocando as coisas no lugar. Sinta o Espírito de Deus te enchendo de glória e de poder, porque na palavra de Deus a vida, a virtude, a unção, a derramamento da glória, mistério, a revelação. Dá glória ao teu Deus, porque o teu adversário não te destruirá, diz o Senhor. Bendito seja o nome de Jesus, amados irmãos. Glórias a Deus, aleluia. Então, queridos, quando Jeremias ouviu essas palavras, ele pôde compreender que era o Senhor falando com ele, se colocou em lugar de vaso, entendeu que precisava se submeter, se resignar à santa vontade de Deus, se deixou moldar, se permitiu mudar, entendeu que há vasos que precisam de reparo. Glória ao nome santo do Senhor. E essa, irmãos, é a nossa bem-aventurança. Reconhecer durante todo o tempo que nós precisamos de reparo, que nós precisamos de cuidado, que nós precisamos da mão amiga de Deus, sempre nos avaliando, olhando o que está sendo colocado dentro de nós. Olha, tu és um vaso para a glória de Deus. Esse vaso não pode ter morte, esse vaso não pode carregar veneno, esse vaso não pode carregar contenda, não pode carregar mentira. E assim, queridos irmãos, e quando às vezes entra alguma coisa estranha, aí o Senhor tem que esvaziar o vaso, lava pela palavra, espera algum tempo, aquele barro que tinha absorvido aquele veneno, que tinha absorvido aquele absinto, aquela coisa amarga, aquele líquido que não trazia edificação, aí o Senhor vai limpando, o Senhor vai lavando pela sua palavra. Como um copo, vocês vão pegar um ovo, bater num copo de vidro e só passar ali na água assim, e depois você cheira, fala: santo Deus, que cheiro ruim de ovo. Aí a dona de casa lava com detergente bem lavadinho, lava uma vez, lava duas, depois põe para secar. Ai, que gostoso. Você põe um suco, põe uma água, põe um vinho, enfim, uma bebida qualquer. Ai, que gostoso, o cheirinho de limpeza. E aquele que bebe se alegra pela bebida, se alegra pela limpeza do copo. Assim é você na presença de Deus. Senhor está te limpando. Glória a Deus nas alturas. Senhor está te preparando. Bendito seja o nome do Senhor. Porque, irmãos, quando vier o fogo e o vaso for colocado no fogo, aí já não haverá mais o que fazer. O que é isso, irmão? É a passagem desta vida para a vida eterna. Nesse momento já não haverá mais reparo no vaso. Nesse momento já não haverá mais o que fazer com o vaso. Mas aqui, irmão, ainda dá tempo de reparar. Ainda dá tempo de arrumar. Então o Senhor te diz: receba a glória desta santa palavra. Ida e amuia. Receba a glória do Espírito Santo. E deixa o Senhor te limpar. Deixa o Senhor te preparar. Deixa Deus te encher da palavra. Bendito é o nome do Senhor. E aí você se sentindo cheio da glória de Deus, você dirá: Senhor, graças te dou, porque eu compreendi que a tua palavra encheu meu coração de fé, e que se eu estiver na tua presença, fazendo a tua vontade como tu requeres, Senhor, eu serei um vaso de honra para o teu nome.
Então, quero pedir aos irmãos em nome de Jesus, cada um coloca 10 vezes aí no comentário, um pedido de irmão, em nome de Jesus, eu sou um vaso para a glória de Deus. Vamos, irmão, coloquem. Eu sou um vaso para a glória de Deus. Eu sou um vaso para a glória de Deus. E o Senhor te diz pela palavra, tu és um vaso para a minha glória. Irmã, você é um vaso para a glória de Deus. Teus filhos são vasos para a glória de Deus. O teu ministério é um vaso para a glória de Deus. O teu louvor é um vaso para a glória de Deus. A tua vida é um vaso para a glória de Deus, irmão. E como um bom vaso que tu és, o Espírito da graça, o Espírito da vida, o Espírito da graça, te enche agora da virtude do Espírito Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Assim, amados irmãos, como um vaso para a glória de Deus que você é, seja como tal, irradie a graça de Deus na tua vida, repita por muitas vezes, eu sou um vaso para a glória de Deus. Deus para sempre seja louvado. Amém, Jesus eterno.